na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Nós vamos falar nesta manhã sobre pregação expositiva. E eu gostaria de dizer para você, que é pastor, sobretudo, e eu gostaria de pedir, quantos pastores nós temos aqui? Levante uma mão, por gentileza, só para nós termos uma noção. Louvado seja Deus. Isso, eu gostaria de ver a luz acesa para eu perceber melhor. Amém, graças a Deus. Obrigado. Quantos presbíteros nós temos presentes? Ok, obrigado. Diáconos, quantos diáconos? Ok. Professores de escola dominical. Graças a Deus, muito obrigado. Preciso dizer para você que a palavra é o conteúdo da pregação e a palavra é a autoridade do pregador. A ordem de Deus é prega a palavra e não prega sobre a palavra. A palavra é o conteúdo. O pregador não cria a mensagem. O pregador prepara o sermão, mas a mensagem é de Deus. A mensagem emana do próprio texto. O texto é o próprio conteúdo da mensagem. De tal maneira que Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. Não é a palavra do pregador que tem a promessa de não voltar vazia para Deus. É a própria palavra de Deus que tem essa promessa. E nós só teremos o cumprimento dessa promessa se nós estamos pregando a palavra e não as nossas próprias palavras. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus desfede chamas de fogo, faz tremer o deserto. A palavra de Deus é eficaz, ela é a espada do Espírito. Não é a palavra do homem, não é a palavra do pregador. É por isso que pregação expositiva é tão importante, porque é o compromisso de pregar a palavra e não apenas sobre a palavra. É necessário dizer, meus amados irmãos, que a pregação é o instrumento que Deus estabeleceu para trazer os seus eleitos à salvação. Deus chama pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Daí é importante dizer que a pregação fiel das Escrituras é o principal elemento que leva a igreja ao crescimento saudável. E nós precisamos entender isso. No que concerne ao crescimento da igreja, eu acho que todo pastor, todo pregador, todo professor de escola dominical, todo crente fiel, aspira o crescimento da igreja. Não é natural você se conformar com a esterilidade. É por isso que a pergunta certa não é o que é que eu devo fazer para a igreja crescer, mas a pergunta deveria ser: o que está impedindo a igreja de crescer? Quando a igreja prega com fidelidade, no poder do Espírito Santo de Deus, a igreja cresce.
Mas no que concerne ao crescimento da igreja, nós temos que ter dois cuidados, duas precauções muito sérias. O primeiro delas é o que nós poderíamos chamar de numerolatria, a idolatração dos números. Nós estamos vivendo uma situação hoje muito curiosa. A igreja, infelizmente, está importando a filosofia do pragmatismo para a sua agenda. E o pragmatismo foi a filosofia mais conhecida e mais popular do século XX. O que é o pragmatismo? É quando você diz assim: eu não estou interessado na verdade, eu estou interessado naquilo que funciona. Eu não me importo com o conteúdo, eu quero saber quais são os resultados. E aí a igreja evangélica brasileira, muitas vezes, capitulou-se a esse pragmatismo e tem, de certa forma, transformado a igreja num mercado. O consumidor é quem determina o que quer. Eu sou um balcão de serviço. O que você quer? Prosperidade? O que você quer? Saúde? O que você quer? Milagres? O que você quer? Sucesso? Você dá ordem. É o efeito Ibope, você decide o que você quer. Então, de repente, a igreja deixou a verdade, deixou de pregar a verdade e começou a oferecer ao povo o que o povo quer. Mas esse não é o evangelho. Mas esse não é o compromisso da Escritura. Esse não é o papel do pregador. O pregador é chamado a pregar a palavra, a oferecer não o que o povo quer ouvir, mas o que o povo precisa ouvir. Não o que dá Ibope, mas a palavra de Deus. Nosso papel não é arrancar aplausos do auditório, nem receber um tapinha nas costas no final do culto, mas é pregar a verdade, ainda que esta verdade fira o coração das pessoas. Porque o nosso papel é pregar com fidelidade o que Deus diz, não o que nós queremos dizer. Isso é pregação expositiva, e ela produz crescimento saudável, e nós não podemos entrar por esse caminho, de buscar crescimento a qualquer custo, de atrair as pessoas com a outra mensagem mais palatável, mais agradável aos ouvidos, mas sonegando o povo o trigo da verdade, as Escrituras Sagradas. Há um segundo risco, queridos, que nós corremos no que tange ao crescimento da igreja, que é a numerofobia. É o contrário da numerolatria, é o medo dos números. Eu fico muito triste quando escuto algumas pessoas dizendo assim: bom, Deus não se importa com quantidade, Deus se importa com qualidade. A nossa igreja não cresce, mas é fiel. Nós temos 100 membros há 10 anos, mas é gente batuta, gente boa. E eu fico perguntando se existe fidelidade estéril. Muitas vezes nós tentamos justificar com a nossa teologia a nossa omissão, o nosso fracasso, nossa falta de poder espiritual, nossa falta de compromisso com a verdade. Quando eu olho para a igreja primitiva, eu percebo que aquela igreja estava comprometida com a qualidade de vida. E o resultado disso é que Deus acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quando a igreja tem qualidade, Deus dá a ela quantidade. Eu olho, por exemplo, aquela igreja sendo atacada de diversas formas. E pelo menos 3 formas o diabo usou para tentar impedir o avanço da igreja. Primeiro, capítulo 4 de Atos, a perseguição de fora para dentro. Como é que a igreja responde? Com oração e com pregação.
Muda-se a tática no capítulo 5, agora não é mais a perseguição, o ataque de fora para dentro, agora é a infiltração. Satanás bota dentro da igreja um casal hipócrita. Como é que a igreja responde? Com discernimento, com oração e com pregação. Agora se muda a tática outra vez no capítulo 6, agora não é mais a perseguição, não é mais a infiltração, não é mais o ataque de fora para dentro, nem de dentro para fora, agora é a distração. Os apóstolos estão ocupados demais servindo as mesas. Não que servir as mesas fosse um trabalho indigno, mas estava tirando o foco dos apóstolos da prioridade. E eles param e dizem assim no capítulo 6, versículo 4: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E se você perceber, oração e o ministério da palavra são os dois grandes elementos que levam a igreja a um crescimento saudável.